Meu nome é Fabiane, eu tenho 2 filhos. O mais velho é o Lucas, que tem 16 anos, e a Júlia, que tem 10. O Lucas, ele é neuroatípico, que eu prefiro até dizer assim. Ele tem autismo infantil. Até os 2 anos e meio de idade, ele fez tudo que uma criança neurotípica faz, que é andar, falar as primeiras palavrinhas. Até a pediatra na época falava: nossa, mas o Lucas é incrível, porque com menos de 2 anos ele já sabia contar até 10, ele falava E, I, O, U, ele fazia umas coisas meio fora do padrão para a idade. Aí, de repente, que é o que os neurologistas chamam de poda neural, nessa poda neural ele começou a perder habilidades, inclusive de responder quando chamávamos pelo nome dele. Ele olhava para nós através de nós, como se nós não estivéssemos ali, e começou a acontecer um regresso, não exatamente um regresso, mas uma estagnação naquilo que ele vinha se desenvolvendo. Eu coloquei o Lucas na escola, ele estava com 2 anos e 10 meses, porque eu voltei a trabalhar, então ele ficava na escola das 7 da manhã às 3 da tarde. E foi muito complicado. Naquela época não era como hoje, que as escolas municipais estão super abertas, receptivas e preparadas para receber todas as crianças, são todas mesmo. Naquela época não tinha isso, então foi muito complicado. O Lucas ele tem vindo num desenvolvimento constante, né? Ele foi alfabetizado e lê, ele escreve e assim ele está socializado, bem socializado. A questão pedagógica é bastante deficiente, porque além do autismo ele tem uma deficiência intelectual leve. Então ele é um adolescente hoje, ele é bem tranquilo, muito sociável, mas ele ainda tem bastante assim características fortes. Por exemplo, ele gosta muito de falar a respeito de filme, as competências dele são assim bem específicas. Ele tem um olhar diferenciado para as coisas. Enquanto a gente está falando de A, ele fala de B ainda. Então a gente tem que trazê-lo muito para a realidade do que a gente está vivendo, do que a gente está falando. Mas ele, do jeito dele, ele interage bem. E a escola ajudou bastante nesse quesito de socialização, porque daí ele fica com pessoas da mesma idade e ele tende a imitar comportamentos, né? Essa é a parte positiva da escola. Como o autismo é uma deficiência invisível, como é horrível para uma mãe ouvir: nossa, mas nem parece. Ai, mas gente, você é tão especial, por isso que Deus te deu uma criança especial. Gente, pelo amor de Deus, a gente não tem superpoderes, né? E eu acho que a sociedade tem muito mais a aprender com eles do que eles com a sociedade. Eu sempre comento com muitas pessoas que o autista em especial, ele é o ser humano melhorado, porque eles não têm, né, eles não vestem máscaras, eles são o que eles são autênticos, eles são verdadeiros, eles são amigos mesmo, eles não têm toda essa coisa ruim que o mundo oferece, eles não têm. Olá, meu nome é Cláudio Maroto, o meu filho chama-se Emílio Gabriel de Lima Maroto. O diagnóstico dele é síndrome de Charge, é uma síndrome rara, caracterizada pelas múltiplas deficiências. E uma criança que tinha perspectivas de vida pela patologia que continha, de 2 anos e meio a 3 anos de vida. Então não ia andar, não ia falar,
uma série de outros problemas que não seriam resolvidos, né, em função da complexidade da síndrome. E, assim, para resumir, ele andou com 6 anos e meio, saiu da fralda aos 11 e foi para a escola aos 13, né, porque havia uma série de outras coisas para serem resolvidas nesse período. Eu gostaria de deixar claro que a gente não nasce com um manual para como cuidar de criança com deficiência. Para a gente pontuar, se você pegar qualquer pessoa que esteja esperando uma criança, o que você quer que seja, né? Ela vai dizer assim, tanto faz, vindo com saúde tá bom. Ou seja, já é uma frustração para os pais quando vem uma criança com deficiência, mesmo hoje a gente não se imaginando longe dela, jamais. Eu não me imagino não sendo pai de uma criança com deficiência, né? Mas as pessoas, em geral, o ser humano não tem essa preparação. É óbvio que a gente não sabe lidar com isso, porque nem se prepara para isso. Então, Emília passou por vários processos de tentativas, de aprendizado, construindo isso junto à família, terapeutas, médicos, pessoas que contribuíram. Pega aquilo que as terapeutas nos davam, trazia para casa, multiplica, como é que isso reage, como é que isso se dá ao longo da aplicação, de maneira mais intensa, de maneira mais simplificada, e a gente vai construindo. Trazendo para os dias de hoje, eu olho assim a história, eu digo que foi uma longa jornada. Muito mais do que um belo destino, a gente tem que contemplar a jornada, porque a jornada, a caminhada, ela vai nos ensinar muitas coisas. E é belo caminhar, a história que a gente cria é muito bela. Hoje aqui, né, nós somos resultado de uma caminhada bem vivida. Então, a LBI ela vai nos dizer o seguinte, é dever do Estado, das famílias e das escolas, criar meios para que a criança seja inclusa e seja tratada de maneira igual aos demais, né? E há medos a serem vencidos pelas famílias, pelo Estado, pela escola. É natural essas trocas de gestão escolar, troca de gestão do Estado. A família não é para se trocar, né? E a gente tem que se permitir viver os ambientes, se desafiar, lançar, questionar. Eu acho que tudo parte do princípio do reconhecimento. Eu tenho um problema. Como é que eu posso crescer diante dessa dificuldade, né? E estar na escola, como é que eu posso contribuir com isso? A diretora, os coordenadores têm essa preocupação. E aí, pai, como é que é em casa? Como é que vocês tratam isso? Como é que tratam aquilo? Nós vivemos um período das ideias prontas. Todo mundo tem uma resposta pronta para tudo. Permita-se. Acho que esse seria um recado. Permita-se viver. Ouça os pais ouçam as escolas, escola ouça o Estado ouça, conversem. Porque eu tenho certeza que todas essas competências reunidas, nós vamos ter, com certeza, um resultado melhor. E hoje, eu diria assim, o Emílio é feliz. Não se imagina longe da escola. Existe um mundo maravilhoso a ser vivido, existe um mundo maravilhoso a ser aprendido com as crianças e as pessoas com deficiência. Porque eles conseguem muito mais viver uma vida intensa do que a gente. Porque a vida deles não está correlacionada ao que eles têm, de riqueza, mas sim ao que eles são, o que eles podem fazer para as pessoas. Nós estávamos aqui agora no ambiente junto com o Lucas, né? O Lucas conversando com a gente, falando dos filmes, das histórias dele. Isso é fantástico, né? Isso é um ambiente para ele. É gostoso viver com uma pessoa pura assim do nosso lado. Permitam-se viver com pessoas dessa natureza que vocês vão ver como vocês vão crescer como ser humano e como pessoa. Tive uma gestação normal, tranquila. Até então a gente achava que ia nascer uma criança sem nenhuma necessidade especial. Quando o Gustavo nasceu, que a gente já percebeu que ele ia ter um comprometimento visual, a gente já percebeu que ali iniciava-se uma luta com o Gustavo. Até 6 anos e meio, a gente achava que ele só tinha perda visual. Só que a gente foi percebendo que o Gustavo, além da questão visual, ele tinha também um comprometimento auditivo. A gente começou a perceber que ele não ouvia sons, que ele não atendia. E foi então que a gente recebeu o diagnóstico também da surdez. Bom, a partir desse momento, a nossa vida teve uma reviravolta. Tudo que a gente tinha trilhado até ali, a gente tinha encontrado caminhos até aquele momento, ele passava em instituições que atendiam a necessidade dele. Tudo isso, na verdade, teve que ser alterado novamente. Então, foi novamente um choque. A gente já tinha passado por tudo aquilo desde o nascimento, já sabia que tinha essa questão do visual. E quando a gente soube que ele ia ter a deficiência visual em conjunto com a auditiva, a gente percebeu que os caminhos tinham que ser trilhados novamente.
Só que aí a gente encontrou uma grande barreira. Por quê? Porque ele já estava inserido na escola e a gente ouvia muito que na verdade ninguém sabia naquele momento o que fazer. Nem os especialistas que trabalhavam com ele naquele momento, a gente como família, a escola. E aí a gente teve que começar a trilhar novos caminhos e a gente não sabia por onde começar. Foi então que começou a parceria com a escola também, que nos apoiou muito, que nos ajudou nessa luta. Encontramos lugares, instituições que nos deram apoio para que o Gustavo viesse avançar e se desenvolver. O Gustavo hoje é outra criança. O Gustavo era uma criança agitada, ele não tinha comunicação, e isso tudo gerava um estresse, gerava agressividade nele. A gente não sabia como lidar, as pessoas à volta também não. E a partir do momento que a gente começou a oferecer uma oportunidade para ele de comunicação, o Gustavo ele foi se acalmando. Tudo foi passando a ter sentido para ele, né? E hoje ele é outra criança, ele é uma criança calma, ele é uma criança que ele gosta de ir para a escola, ele gosta de participar, ele gosta de se comunicar, ele pede a comunicação. E a gente vê que a gente está caminhando. A pessoa com deficiência, ela é capaz sim de vencer as barreiras, os obstáculos, só precisa que sejam oferecidas oportunidades para que ela se desenvolva. Eu sou Adriana Menezes Tonholo, diretora na rede há 12 anos, nesta unidade escolar há 4. Na nossa escola, atualmente nós atendemos 19 crianças com alguma deficiência, com um laudo de deficiência. Bom, ser diretor já é viver, acredito que é um privilégio, porque a gente vive a complexidade do ser humano todos os dias, em todos os aspectos, as crianças, os adultos, as famílias. E um pouco do que que eu até acompanhei nessa filmagem, a questão do quanto a gente vai vivendo as dores, as alegrias, as conquistas junto com as famílias, né? Ao longo desses anos eu tenho vivido muito a questão de, às vezes, alguma instituição chegar e dizer essa criança não é elegível para esta instituição. E me faz sempre pensar, mas para a escola todas as crianças são elegíveis e a gente não pode fazer diferença, a gente não pode deixar de lado nenhuma delas. O grande desafio é que não existe uma receita pronta, existe a busca e a vontade de buscar em equipe. Graças a Deus eu tenho tido esse privilégio de trabalhar com pessoas que eu aprendo todos os dias, assim como as crianças também. É difícil até falar, a gente se emociona, porque ao falar aqui é como a gente reviver um pouquinho de cada dia mesmo, né? O desafio de cada dia, onde você encontra o ponto que ali é o início do caminho e que talvez no dia seguinte a gente tem que reconstruir tudo novamente.